Olá, boa noite. Meu nome é Antonieta Megali, eu sou coordenadora dos cursos de extensão aqui do Singularidades. É um prazer ter vocês aqui com a gente para a gente discutir ideias para inovar em sala de aula na gestão escolar e na gestão escolar. A gente está aqui com a Diana, com a Jússi e com o Everton. Queria que vocês, por favor, se apresentassem. Eu sou a Diana, sou supervisora dos cursos de extensão aqui do Instituto Singularidades. Bom, eu sou Jússi Rocha, sou professora do Instituto Singularidades na pós-graduação e na extensão. Sou mestre em educação na área de currículo e trabalho com inovação pedagógica há mais de 10 anos, formação de professores e gestores, sempre com esse olhar para uma educação mais significativa para o século XXI. Eu sou Everton Camargo, pedagogo, mestre em educação também, minha especialização é em avaliação educacional. Atualmente eu trabalho como supervisor de ensino numa rede de escolas de investimento privado, né? Mas tenho a experiência em implementação e avaliação de políticas públicas em parcerias públicos-privadas. Também já trabalhei como professor universitário em outras instituições e hoje também sou professor de extensão aqui do Instituto Singularidades. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. E para a gente começar a discutir, ideias para inovar, eu queria primeiro perguntar para vocês o que é inovação na educação? Como é que vocês definem inovação? Quem começa? Fica à vontade. Legal. Bom, para mim, inovar na educação tem muito a ver com ressignificar a educação com foco no século XXI, né? E o que eu penso a respeito disso, né? A gente fala bastante sobre competências, então a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, dando evidência para a importância do trabalho com foco em competências, porque na verdade as competências é que formam as pessoas, de fato, né? Que desenvolvem os seres humanos para atuarem nesse mundo, né? Do ponto de vista social, afetivo, político. Então, para mim, a inovação tem a ver com uma educação voltada para o desenvolvimento de competências e a gente ter todo esse repertório acumulado historicamente da educação, todos os conteúdos acadêmicos a serviço do desenvolvimento dessas competências. Eu acredito que além disso, complementando, né, porque não tem muito mais o que dizer, eu acho que inovação é isso, mas na verdade é fazer, a partir dessas competências, desenvolver desenvolver o cidadão, não é? É utilizar todas essas ferramentas que nós temos hoje em dia, e se fala muito, quando se fala inovação, a gente confunde muitas vezes com tecnologia. Inovação não é tecnologia. É isso que a professora estava colocando, é colocar o aluno no centro, realmente no centro do ensino-aprendizagem, e inclusive utilizar a experiência dele, né, para significar o aprendizado dele e formar esse cidadão. Acho que acredito que isso seja realmente a inovação na educação, buscar uma sala de aula mais ativa, né, que seja uma troca de experiências e nisso o aprendizado acontece com mais tranquilidade, mais fluidez, enfim. E acho importante a gente conceitualizar essa palavra que está sendo usada tanto e como qualquer palavra que é muito utilizada, ela vai perdendo sentido e muitas vezes se esvaziando, né? Então acho importante a gente colocar para quem está aí assistindo o que a gente está entendendo por inovação e aproveitando, pedir para que vocês também façam perguntas, comentem, contem para a gente o que vocês também entendem desse tema que a gente está discutindo. Diana, você quer fazer a próxima pergunta? Sim, eu queria saber como que o curso de vocês contribui para inovar em sala de aula e na gestão escolar. Bom, o curso que eu vou ministrar aqui no Instituto Singularidades, né, sobre avaliação educacional, a avaliação, muitas vezes, ela é muito confundida com apenas o final do processo. E a discussão que tem que se fazer com a avaliação é como ela é uma ferramenta que traz elementos que auxilia a gestão de sala de aula e auxilia a gestão pedagógica como um todo, né? Tanto dos coordenadores quanto dos gestores escolares. Porque é a avaliação que vai trazer elementos para mim planejar e replanejar, né, as minhas aulas, os meus conteúdos, para alcançar o objetivo daquela disciplina, ou daquela aula, ou daquela competência que eu quero alcançar. Então, a avaliação ela tem que ser entendida como uma ferramenta pedagógica ao longo do processo ensino-aprendizado, né? Ela não pode ser apenas no final, também é importante no final, mas ela tem que ser entendida como um processo, ela tem que ser encarada e tem que ser utilizada ao longo do processo. E é impressionante como as pessoas, e até alguns educadores, entendem que a avaliação
o sinônimo seria a prova, né, Everton? Sim, prova, e aí quando a gente fala em prova, né, a gente fala muitas vezes em classificar os alunos. Né? E a avaliação não é só classificar, a gente vê muito isso, tanto nas avaliações internas como nas externas. Você vê, por exemplo, o Enem, como que ele é utilizado para ranquear a escola, e nós vamos discutir um pouquinho isso. A avaliação, na verdade, é muito mais do que essa prova final, claro, do que essa classificação, esse ranking dos alunos, né? Ela tem que servir para intervenções, exato, né? Exatamente. Ela é uma ferramenta para mim entender como o meu aluno está ao longo do processo de aprendizagem dele. E a partir desse momento eu consigo definir quais vão ser minhas intervenções em sala de aula, onde é que está, qual é a competência que eu não estou conseguindo desenvolver ao longo do desenvolvimento da minha disciplina ou na minha escola, enfim, né? Eu quero fazer um adendo assim, a respeito do curso do Everton. A gente se conhece, a gente estava conversando sobre a abordagem dele. O que eu gostei, que achei super bacana, é você focar nessa questão da gestão dos dados, né? Uhum. De que forma eu consigo olhar para os dados e tomar decisões pedagógicas, porque quando a gente trabalha com metodologias ativas, também essa questão da gestão dos dados aparece em algumas metodologias ativas de forma muito forte. E a gente percebe que os professores têm dificuldade de analisar os dados pedagógicos e tomar uma decisão, né, realizar uma intervenção pedagógica a partir daí, né? E o curso do Everton vai trabalhar com essa questão das práticas, né, das práticas de análise de dados e das diferentes práticas de avaliação. Então, eu acho que é uma contribuição super relevante. Sem dúvida. A ideia é a gente não só olhar para o que a gente chama de nota, e a ideia é um pouquinho discutir o que é a nota, né? Que dado é esse, né? Que dado é esse, mas trazer junto com a nota outros elementos que possam auxiliar nessa gestão da sala de aula, na gestão da minha escola, da sua escola. E a ideia é realmente tentar trazer no curso os dados reais, trabalhar com estudos de caso, né? Eu vou propor que quem esteja fazendo o curso traga os dados para a gente auxiliar nessa análise, enfim. E além das notas, o que mais eu posso analisar? O que mais me auxilia quando eu falo em avaliação? Bacana. Bom, então acho que é minha vez, né? Tem uma relação muito forte, acho que muito complementar do curso do Everton e do meu, nesse sentido, né? Quando a gente fala de práticas inovadoras, e o meu curso é Estratégias e Metodologias para Aprendizagem Ativa, não tem muito como não pensar nas questões relacionadas à avaliação. Então, acho que nesse sentido os cursos são complementares. Bom, o meu trabalho com metodologias ativas tem muita relação com vivenciar. Então, eu acho que a gente ainda tem poucas oportunidades dos professores vivenciarem práticas de formação pessoal com foco em metodologias ativas. Então, a gente fala muito sobre as metodologias ativas, os livros falam sobre, as palestras falam sobre, mas práticas em que o professor possa se sentir vivenciando o seu aprendizado com metodologias ativas, estratégias de aprendizagem ativa, e a partir daí poder refletir sobre essas experiências, ressignificar e levar para a sua aula, eu acho que ainda a gente tem poucas oportunidades. Então, eu fico feliz que o Singularidades esteja dando essa oportunidade para a gente fazer um curso que tem uma pegada de vivência, e a gente conseguir fazer uma discussão teórica, mas a partir da vivência. Eu acho que essa é a coerência de um trabalho com foco em metodologias ativas. Primeiro você vive, depois de você viver, você faz uma reflexão, um aprofundamento a respeito daquilo. Aí sim a gente tem uma teoria por trás que vai embasar o trabalho e você poder construir os seus conceitos a respeito daquilo que você está vivendo, né? Então toda a nossa jornada tem a ver com identificar quais são as práticas de metodologias ativas mais sustentadas, que a gente chama, que são aquelas práticas que envolvem eu não preciso mudar a escola, a estrutura institucional para que eu possa experimentar práticas e metodologias ativas e também vivenciar algumas experiências que são tem a ver com o currículo mais flexível, tem a ver com uma flexibilidade de tempos e espaços, que eu acho que tem umas escolas que a gente tem a oportunidade de fazer isso. E outra coisa que tem a ver com a coerência é entender quem são essas pessoas que vão chegar no curso, né? Então a gente tem uma diversidade de público que vai estar aqui e a gente, num primeiro momento, também por conseguir conversar e identificar quais são aquelas metodologias ativas que vocês gostariam de aprofundar. Então essa é um pouquinho da jornada que eu pensei para esse semestre. Eu acho que a Jussi traz algo muito importante, que não dá para a gente falar de metodologias ativas para educadores por meio de aulas expositivas, né? Então essa ideia da vivência, né? Esse professor ele vai aprender vivenciando, passando pelo que o aluno dele passará quando ele aplicar a metodologia, né, Jussi? Exato, essa é a intenção mesmo, é o professor vivenciar uma experiência e ele conseguir inclusive entender os desafios, porque quando a gente fala de metodologias ativas, a gente tem um desafio do aluno também se engajar.
né? Sim. E o professor conseguir viver essa experiência, entender como você está numa aula ativa, exige de você também uma disposição para estar ali, também tem a ver com se colocar no lugar do aluno, vivenciar esse processo que ele vai vivenciar em sala de aula também. Bacana. Jússi, você citou um pouquinho essa relação das metodologias ativas com a avaliação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que o uso das metodologias ativas implica na avaliação da minha escola? Então, como a gente gosta sempre de pensar que, quando a gente fala das metodologias ativas, a gente está falando, na verdade, de repensar a finalidade da educação. Quando eu citei aqui a questão do que eu entendo por inovação educacional, tem a ver com a gente pensar a finalidade, afinal, qual é o papel da escola, qual é a função social da escola. Então, dito isso, as metodologias ativas, elas são meios. Então, é muito importante a gente não ficar no fetiche de que são as metodologias ativas que vão resolver o problema da educação. A gente tem que resolver os nossos problemas educacionais pensando na finalidade da educação, né? Então, as metodologias ativas ajudam a gente a avançar no como, porque eu acho que a educação discutiu muito para quê, por quê, para quê, por quê, e a gente teve pouca oportunidade de discutir o como. E quando a gente discute o como, obviamente a gente vai impactar na questão da avaliação, porque o modelo avaliativo que a gente tem muitas vezes, como o Everton bem colocou, tem esse sinônimo de classificação, esse sinônimo de prova, de ranqueamento. E quando a gente fala de metodologias ativas e trabalho com foco em competências, a gente precisa pensar também que outras práticas avaliativas podem me dar evidências de que as competências estão sendo desenvolvidas. Então, essa é uma questão bastante complexa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se debruçar bastante enquanto educadores, mas a gente tem algumas possibilidades de trabalhar, por exemplo, com rubricas, que são instrumentos que evidenciam para o aluno e evidenciam para o professor, afinal de contas, o que eu estou esperando e em qual nível eu estou esperando que tais a competências sejam desenvolvidas. Então, a gente vai falar um pouco disso no curso, tenho certeza que o Everton, o curso dele também pode contribuir com esse debate, mas eu acho que pensar em metodologias ativas tem que pensar em novas práticas de avaliação e vivenciar novas práticas de avaliação, senão a gente vai cair no mesmo problema de falar sobre metodologias ativas, é vivenciar outras formas de avaliação que tornem o aluno, inclusive, mais autônomo, mais responsável, que ele possa exercitar a autorregulação, a metacognição. Isso é importante que a professora está colocando, porque uma das abordagens da avaliação é que nós temos que deixar muito claro para o aluno o que nós estamos avaliando. Para que eu estou avaliando e o que eu estou avaliando dele? Né? Acho que o aluno ele tem que entender. E a metodologia ativa ela ajuda muito nisso, porque eu estou dentro de uma situação em que eu posso utilizar a avaliação como uma ferramenta de aprendizado, como eu estava falando, e aí mas o aluno tem que deixar claro para ele qual que é o objetivo daquela. A metodologia ativa fala muito disso também, não é? Qual é o objetivo, qual a competência que eu estou desenvolvendo. Então, e a avaliação também, ela tem que ser assim. Fala, olha, nós vamos ter uma avaliação, essa atividade vai ser avaliativa, né? E aí eu utilizo a metodologia ativa ao longo desse processo avaliativo. Então, eu começo a quebrar, inclusive no aluno, aquela coisa assim, amanhã eu tenho uma prova. Nossa, eu preciso estudar, porque amanhã eu tenho uma prova. Não precisa ter esse peso a avaliação. Então a metodologia ativa está muito linkada com isso, com a prática da sala de aula de fato, né? E como deixar essa avaliação mais leve para o aluno. Ele tem que entender que a avaliação é para saber onde é que ele está, muitas vezes, né? E essa questão das diferentes, as metodologias ativas também tem a ver com oferecer diferentes possibilidades de aprender, que contemplem, inclusive, as nossas próprias necessidades. Cada um aprende de uma forma melhor, ou muitas vezes a escola só tem um modelo de se aprender, e eu não tenho a possibilidade de desenvolver outras formas de aprender. E aí, quando você escolhe uma determinada metodologia ativa, na verdade, você tem um objetivo de aprendizagem, você escolhe um processo que tem a ver com a metodologia ativa, naturalmente, você também tem que pensar qual é o melhor instrumento de avaliação para aquele objetivo que você tem. Isso. Você tem que vincular todo esse processo, porque, por exemplo, se eu quero avaliar a capacidade de comunicação do meu aluno, de argumentação, será que a prova pode ser o melhor instrumento para isso? Será que um debate pode funcionar melhor? E também ele pode expressar essa argumentação por um texto, mas eu também possibilitar que ele exercite isso numa oralidade, eu conseguir olhar para essas duas coisas e caracterizar, afinal de contas, a habilidade de comunicação que ele tem, né? Não apenas por um único instrumento. Acho que esse é um ponto bem importante quando a gente fala de metodologias ativas e avaliação. Com certeza.
Se a gente for pensar, né, até para que a gente torne isso explícito para você que está aí assistindo, como que vocês relacionariam o conteúdo do curso de vocês com a BNCC? Né, que é algo que os professores, os educadores de forma geral têm se debruçado tanto. Quer falar, Everton? Quer que eu fale? Pode começar. Eu acho que essa relação muito clara entre o trabalho com foco em competências Sim. e a aula não dá mais para ser a mesma para desenvolver aquelas competências. Porque eu falo isso muito com os professores, a gente conversa muito sobre isso nas formações, né? Eu preciso pensar a minha aula para desenvolver as competências. Se eu continuar fazendo a mesma aula, eu não vou conseguir chegar em outro resultado. Então, eu acho que é repertoriar, ajudar o professor a ter repertório, porque eu não vou conseguir resolver a escolha dele naquele momento que ele estiver planejando a sua aula. O que eu quero é desenvolver repertório. O professor ter condições de pensar diferente e conseguir, a partir daquele planejamento que ele tem, ter outras estratégias, outras metodologias e outras abordagens em sala de aula. Então, eu penso que o meu foco com a BNCC é mais forte na questão das competências gerais, e ajudar o professor a pensar como ele comunica isso com a prática dele em sala de aula. Acho que você traz algo importante, que a nossa ideia não é dar receitas, mas que ele tenha um repertório para que a partir do contexto com o qual ele se depara, ele possa lançar mão das melhores metodologias e estratégias, pensando na aprendizagem desse aluno, né, Gilson? E até porque a gente vai ter um público tão diverso. Sim. Não tem como dar receita para o professor da educação infantil e a mesma receita para o professor do ensino médio. Exato. Cada professor, para o gestor, porque a gente vai ter gestores aqui. Sim. Então, cada um ressignifica aquilo dentro do seu contexto e os professores são ótimos nisso. A gente que trabalha com eles sabe que eles são ótimos em ressignificar. E no caso a avaliação, quando a BNCC quando ela fala em avaliação, a todo momento, ela fala sobre avaliação formativa, que é justamente essa avaliação ao longo do processo como uma ferramenta que auxilia na aprendizagem. Então, todo momento, para quem conhece a BNCC, nós vamos abordar a BNCC também no nosso curso, e ela fala em avaliação formativa, né, que é um dos modelos propostos aí pelos teóricos da avaliação, e ela traz todo momento a avaliação formativa. Então nós vamos fazer essa abordagem, obviamente linkando com as competências, né, da BNCC também, mas a ideia principal é trazer o que a BNCC fala quando eu falo em avaliação formativa, o que é avaliação formativa para a educação do ensino fundamental 1, do ensino médio, né, e trazer um pouquinho dessa abordagem dentro de cada segmento, né? Porque como você falou, é diferente. E tem a outra questão também que eu gosto de trazer muito. Muitas vezes os professores eles estão fazendo uma avaliação formativa e eles não sabem que estão fazendo. Então quando a gente traz isso à luz, traz isso para a discussão, fala, poxa, eu já faço isso. Isso né? acontece muito comigo. Exatamente. Poxa, mas eu já utilizo dessa forma, eu já faço isso. Então a ideia agora é trazer essa prática, então esse significado agora para você vai ficar mais claro e você vai conseguir ainda fazer ainda melhor do que você já faz. Acho que isso é importante, né? Fundamentar, que é importante, exatamente. Joia. Vamos fazer agora um bate-bola. Ju, você tem alguma pergunta para o Everton? Então, a gente estava conversando aqui antes, e essa questão sempre porque como eu trabalho com metodologias ativas, essa questão da avaliação sempre é muito forte, assim, né? Ela sempre aparece e eu acho que ela é muito pertinente, porque significa que o bom incômodo está sendo gerado, né? Que é assim, poxa, isso aqui não tem mais sentido, ou ele não é mais suficiente, porque na verdade eu acho que demonizar também toda a nossa trajetória histórica na educação também não é o caso, né? Acho que o modelo que a gente tem de educação, ele atendeu até um certo ponto e ele permitiu algumas coisas, como, por exemplo, a gente possibilitar a universalização do ensino, né? Sim. Então, aqui agora a gente tem outras possibilidades de ressignificar todo esse processo no século XXI. Então, acho que é um momento histórico para a gente discutir essas coisas, né? E eu queria entender um pouco, acho que essa pergunta é um pouco, não sei, mas acho que a gente pode responder juntos. O papel da tecnologia em novos modelos de avaliação, tecnologias digitais. Você consegue perceber algum ganho comparado com outras formas de avaliar, quando a gente usa algum instrumento tecnológico? Ele pode facilitar em algum aspecto? Como é que você vê isso? Não, sem dúvida. Acho que a tecnologia ela veio para ficar.
e ela tem que ser utilizada, né? Embora ela não seja a solução de todos os problemas da nossa educação, está longe disso, não é? Mas você, com certeza, é possível utilizar a tecnologia para avaliar. Pensar aqui em algo na educação infantil, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, até com a questão motora, eu posso utilizar programas simples de desenho no computador para que ele possa criar, né? A partir de, obviamente, que eu dou ali um tema, eu trabalho um tema, eu estou trabalhando um conto de fadas ou uma história infantil, e aí eu peço para o aluno criar um desenho a partir daquela história no computador. É uma bem simples aqui, que só me veio na cabeça agora, mas é um pouco isso, né? Como é que é essa organização motora dele, já inclusive introduzindo ele para a questão tecnológica. Porque é diferente, né? Sim, é diferente. Se o seu objetivo é avaliar a questão motora dele em diferentes aspectos, tem que oportunizar ele usar. Exatamente. E você não vai avaliar se o desenho está bom, se o desenho está ruim. Não é isso. Você vai conseguir, inclusive, ali no momento que eles estão fazendo esse desenho, criando esse desenho num laboratório de informática, por exemplo, ou uma sala de aula, seja lá onde for, um tablet, seja lá onde for, você vai conseguir ali observar como é que é o movimento fino dele, por exemplo, se ele está conseguindo, se ele está já tentando escrever o nome dele. Muitas vezes acontece isso, eu já vi isso nessa prática. Então, já as letras ele já está reconhecendo. Então, por exemplo, é um uso de tecnologia que você poderia fazer uso, né, numa sala de aula de educação infantil. No ensino médio, você falou, por exemplo, de debate. Como é que eu pesquiso? Porque quando eu vou fazer um debate, tem que preparar. Então, como é que eu pesquiso? Como é que eu dou a base para o aluno trazer os meus argumentos? Como é que ele constrói esse argumento? Então, você também tem, de novo, estou falando do computador, que é o que mais vem à mente, mas você tem várias outras tecnologias. Você pode usar, na língua portuguesa, por exemplo, como que é a comunicação no WhatsApp? Coisa de usar o VC, dessas que a gente tem, a língua está mudando por conta das tecnologias, né? Então você consegue começar a trazer um pouco isso para a sala de aula, mostrar que isso pode ser utilizado sim no WhatsApp, mas em um determinado momento você não vai poder utilizar, né? Então aí você consegue, ou até mesmo assim, você falou do debate no WhatsApp, pode tentar fazer um debate, vamos fazer um debate via WhatsApp, num grupo. Vai ser um trabalho de casa, nós vamos criar um grupo para fazer um debate no WhatsApp, e eu vou ser o mediador. São coisas que você pode utilizar aí para avaliar os alunos. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia tem que ser utilizada e explorada, inclusive trazendo para o debate essas novas formas de comunicação, né, que elas têm criado, né? E tem a ver com o que ele disse, os objetivos que você tem. Então, as tecnologias digitais podem estar integradas aos objetivos que você tem. Por exemplo, se eu quero avaliar o argumento, se eu quero avaliar a argumentação, eu posso muito bem usar essa metodologia. Se eu quero, obviamente, por exemplo, uma habilidade em língua portuguesa, eu não consigo através do WhatsApp, né? Ou pelo menos você vai conseguir avaliar como é que eles têm usado a língua naquela ferramenta, enfim. Eu acho que aí o céu é o limite, né, para o uso de tecnologias E acho que a gestão de dados também para o professor, eu não sei, mas eu costumo fomentar os professores a terem um olhar maior, por exemplo, para formulários, né? Claro que o formulário não vai resolver tudo, mas muitas vezes quando eu quero fazer uma sondagem rápida e que eu preciso de um dado rápido, muitas vezes a gente extrair um dado de um formulário que de alguma forma já sistematiza para mim, ajuda o professor a pensar, por exemplo, amanhã. Eu quero pensar minha aula de amanhã. Eu tenho aqui um dado pedagógico em formato de questionário, né, em que a gente tem as respostas, já tem os gráficos, né, Google Forms, Microsoft Forms e tantas outras ferramentas aí gratuitas e abertas, poder ajudar o professor a ter um dado rápido. E eu acho que essa é o tipo de estratégia que ajuda o professor a visualizar dados, assim, né? Sim. E aí ele conseguir entender como ele consegue extrair algum olhar daquilo, né? Sim. Tem uma coisa que eu sempre falo para eles: olha esses resultados desses dados aqui, por exemplo, de um formulário que você fez, de uma sala de aula invertida, que você queria ali saber o quanto os alunos absorveram daquela sua estratégia, coloca num quadrante. Tenta classificar os alunos num quadrante. Quantos por cento estão, assim, demonstraram que realmente estão com muita dificuldade, estão, sei lá, até 50% do entendimento, de 50% a 75%, e pensa o que você faz com isso na sua aula. Né? Se eu estou com um número bastante diverso, por exemplo, de alunos que estão no nível de
não entendi, esse vídeo não me serviu e esse formulário não me serviu ainda para eu dar o salto que o professor queria, ele vai ter que repensar a aula. Porque se a aula não servir, ou se os dados não servirem para pensar a aula, a gente tem um problema. E até pensando sobre isso, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, porque quando você fala dos dados, os professores olham assim, por exemplo, né, o professor de matemática olha lá aquela turma dele, ou a coordenação olha as suas turmas e fala assim, poxa, eu tenho um problema aqui na matemática. Mas o meu problema é aquilo que você falou, são em X alunos, né? Esses alunos, eles também têm dificuldade, por exemplo, se for uma turma de ensino médio, ele também tem dificuldade com a física, com a química, ou seja, com as outras disciplinas da exatas? É um problema da matemática ou um problema nas exatas que esse aluno está passando? Né? E aí a minha pergunta para você é, porque quando você começa a olhar para um todo, você começa a ter uma oportunidade aí de fazer aulas de professores juntos. Se é um problema de exatas, eu tenho um grupo de professores na escola que trabalham com exatas. Então, a minha pergunta para você é, como é que a metodologia ativa pode unir essa questão dos dados, da avaliação, esse olhar como um todo e ajudar em aulas de professores, né, conjunto das disciplinas ali em sala de aula? Uma ótima pergunta. Acho que é o nosso sonho, né? Que os professores, então, eu acho que é o sonho dos professores, inclusive, que eles possam ter mais tempo para construir saberes e construir jornadas de aprendizagem para os alunos conjuntamente, porque os tempos das escolas ainda é muito complicado para isso, né? Eu acho que tem algumas abordagens, né? Eu gosto de diferenciar um pouco metodologia e abordagem, porque eu acho que tem abordagens que são muito mais robustas e flexíveis, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos. Ela não é especificamente uma metodologia, ela é uma abordagem, porque ela é muito maior do que simplesmente um método que tem umas etapas a serem seguidas, né? E ela exige o diálogo entre professores para que ela possa acontecer. E ela está baseada num planejamento conjunto, ela está baseada em processos de avaliação, né, que são parciais, e que permitem pensar na jornada como um todo. Então, assim, é uma premissa para algumas abordagens ativas que haja um trabalho coletivo, para que, de fato, ele seja significativo. Não significa que o professor não possa fazer sozinho a aprendizagem baseada em projetos. Eu acho que ele consegue, mas em termos de riqueza e de uma mudança de conceito de escola, em que você tem uma flexibilização de tempos e espaços, em que você tem um currículo transversal e dialogado, baseado em fenômeno, não baseado em conteúdo, é uma premissa que os professores trabalhem juntos, né? Então, para ela, assim, fazendo essa relação com a questão da avaliação, eu acho que você também já não vai mais olhar compartimentado. Num projeto, você já não consegue mais olhar. Você vai olhar o processo, o fenômeno que está sendo trabalhado ali para os alunos desenvolverem, a solução que eles estão buscando resolver e como é que os componentes curriculares apoiam e atendem aquele propósito. E a partir dali também cada professor pensar o que eu preciso ajudar esse grupo de estudantes, para que eles consigam avançar nesses aspectos, né? E aí eu gosto de dizer que muitas vezes a gente acha que a aula expositiva não vai funcionar mais, né? Então, quando você vai, por exemplo, eu fiz uma viagem de imersão pedagógica agora nos Estados Unidos, estive em Boston visitando algumas escolas, e é muito legal você ver escolas super disruptivas e que você tem um momento de aula expositiva, só que ele não é para todo mundo ao mesmo tempo. Porque ali você já consegue perceber que não é todo mundo que precisa daquele remédio. E não é o tempo todo, né? Não é o tempo todo. Então, assim, em algum momento eu faço uma mini conferência com 10 alunos, porque eu estou fazendo a gestão daquele projeto e eu sei que aquele grupo precisa de uma explicação, de uma sistematização. Então, eu chamo esses alunos, faço um trabalho de meia hora, 40 minutos ali, expositivo. O professor na lousa, escrevendo e sistematizando saberes importantes para aquele momento, né? Então, o próprio Projeto Âncora trabalha assim, né? Que é uma escola super legal para se visitar e conseguir perceber um pouco desse trabalho de uma escola mais disruptiva, porque é isso, tem momentos que você tem uma aula expositiva, mas ela não é para todo mundo ao mesmo tempo, né? Bom exemplo de um trabalho com projetos que é de fato multidisciplinar, né, Júlia? Que eu acho que isso que você fala é muito importante. Os projetos, eles não devem se deter ao componente curricular. Então, é um projeto de ciências, né? É um projeto de matemática. Esses projetos dos quais falamos aqui são projetos nos quais os diferentes componentes curriculares os integram para a construção de um conhecimento, né? Ou de conhecimentos diversos.
E aí, claro, eu sempre gosto de dizer também que os professores se angustiam, porque é o sonho também, muitas vezes, trabalhar numa escola assim. Né? Porque a sua capacidade de se desenvolver profissionalmente enquanto docente é gigantesca, né? Só que também não depende do professor exclusivamente. Claro. Por isso que a gente sempre fala que existem abordagens e metodologias e práticas de avaliação que você, professor, pode experimentar dentro da sua sala de aula. Sim. Porque ali, dentro daquela sala, você é o gestor da aprendizagem, você é o designer de aprendizagem, e você pode escolher aquilo que faz mais sentido para você naquele momento. Então, acho que é nesse foco também de dizer, professor, calma, né? Se eu não estou nessa escola, eu também tenho muita coisa para fazer, muita coisa para reinventar no meu processo pedagógico. Com certeza. Respondido, Everton? Sim, muito bem respondido. Você quer fazer uma Quero pergunta, fazer uma pergunta Diana? para vocês. Se vocês fossem nomear os diferenciais do curso de vocês, quais seriam? Eu diria que no meu caso é a experiência, é a aprendizagem baseada na vivência desse professor e nessa reflexão sobre uma prática, que é eu vivi, eu reflito sobre essa experiência, eu ressignifico essa experiência e eu levo ela para minha sala de aula, para minha escola, para os meus pares. Então, para mim, acho que o principal diferencial no que eu vou promover é a vivência. Joia. E você, Everton? Também partiremos da vivência, né? Da prática dos professores, mas acho que o grande diferencial é quebrar o paradigma da avaliação. O que é avaliar? Obviamente que não existe uma definição única, mas nós vamos procurar na literatura algumas definições, mas é quebrar esse paradigma de que a avaliação é uma prova de final de percurso. Acho que esse é o grande diferencial. E partindo, obviamente, da prática, né, de quem estiver cursando aqui com a gente e trazendo outras práticas, enfim, um pouquinho da minha experiência também, justamente para quebrar um pouco isso, né? Por exemplo, quando a professora Jussi fala sobre a sala de aula invertida, eu costumo dar um exemplo assim, por exemplo, um exemplo. Se você pegar uma turma numa determinada escola e pedir para eles criarem uma avaliação para uma outra turma, Muito legal. essa avaliação vai ser terrível. Vai ser terrível. Então é quebrar um pouco esse paradigma de que a avaliação é uma prova para derrubar, para ranquear. Acho que esse é o grande. Exatamente, pegar na curva, exatamente. Então é quebrar esse paradigma de que a avaliação é algo pesado, algo que, né, cria tensão nos alunos. A ideia é quebrar esse paradigma. Respondido? Sim. Então, agora a gente vai entrar para algumas perguntas que a gente está recebendo pelo Facebook. Então, a primeira pergunta é a seguinte, da Andréia Patrícia Miti Munhoz. Quando se fala de tempo, se fala de sistemas de ensino que engessam os alunos. Então, qual é a relação, né? Vamos ver se é isso mesmo, Andréia. Das metodologias ativas, né? Como que a gente pode relacionar as metodologias da avaliação quando a gente tem um sistema de ensino que muitas vezes determinam uma série de aspectos nas didáticas e práticas dos professores? Acho que não são só os sistemas de ensino, acho que a própria escola, vamos dizer assim, a escola que está aí colocada como... E não é uma questão do Brasil, não é do nosso bairro. A gente fala de modelo, de cultura escolar, a gente está falando de uma coisa que é universal, assim. Todos os países estão discutindo essa educação, para onde a gente vai caminhar, que práticas a gente pode desenvolver que sejam mais significativas, repensando os seus currículos. Então, essa é uma discussão que está posta. Mas se a gente pensar na escola que a gente tem hoje, ela também tem uma questão dos tempos, que independe do sistema de ensino, ou da Secretaria de Educação, do material didático da editora, que são 50 minutos, ou são os 45 minutos, e você tem aquele tempo para fazer alguma coisa. E aí depois vem um outro professor, ou no máximo você consegue dobrar esse tempo, mas assim, a questão do tempo é um problema mesmo para a escola, mas eu acho que se a gente for esperar a escola mudar, para a gente repensar as nossas práticas, eu acho que a gente tem que começar a exercitar o contrário. Sim. Mudar as nossas práticas para fomentar uma mudança no modelo educacional. Sim. Então, eu tenho apostado muito nisso. Por isso que eu volto a dizer, e eu acho que o Everton também trabalha nessa perspectiva, que é pensar o que eu consigo fazer hoje, eu, professor, dessa escola, que tem um sistema de ensino, que tem uma secretaria, que tem um material didático XPTO, como é que eu consigo criar processos mais significativos para os meus alunos. Né? E eu gosto quando Cortella diz assim, que tem um pedaço que é meu e tem um pedaço que é dos outros.
né? E que quando a gente tem um problema que é extraescolar, é legal a gente sempre olhar para ele, sempre lutar, né? Se organizar politicamente para fazer as mudanças que são importantes para nós, mas existe um pedaço que é meu. E aquele pedaço que é meu, que eu preciso olhar e começar a agir localmente dentro da minha sala de aula. Então, dá para fazer metodologia ativa em 50 minutos? É difícil, algumas delas. Sim. Mas tem algumas estratégias, por isso que o nome do meu curso é Estratégias e Metodologias, porque a estratégia é uma coisa que você consegue fazer ali e que já faz uma mudança naquele modelo muito expositivo, muito centrado no professor e que já começa a fazer o professor experimentar outras práticas que tem a ver com ele colocar o aluno mais no centro do processo. Então, eu acho que a gente tem que encontrar as nossas brechas em qualquer lugar que a gente esteja atuando. Com certeza. Eu acho que, complementando um pouquinho, essa coisa da segmentação, realmente, né, das disciplinas, acho que isso ele traz esse peso de que agora é o meu horário, depois é o horário do outro professor. E aí tem uma outra questão que eu gostaria de trazer para esse bate-papo aqui, que é a questão do tempo do professor, enquanto profissional. Né? Porque muitas vezes ele trabalha em 2, 3 escolas. Às vezes ele trabalha com 2, 3 sistemas de ensino diferentes. Então, olhar para tudo isso é difícil, né? E é complicado, a gente sabe que é complicado. Então, é pensar um pouquinho assim, como que apesar dessa minha rotina difícil, segmentada, de várias escolas, o que eu posso fazer? O que é possível dentro do meu limite fazer? E aí entra um pouquinho da gestão também. Como que a gestão pode me ajudar? O que a coordenadora pode fazer por mim para me ajudar a mudar um pouquinho a minha aula? Né? Ou buscar ferramentas, porque já que dependendo da disciplina, né, o professor corre de uma escola para outra, aquela história toda. Então, o que eu posso fazer dentro desses 50 minutos que eu tenho? Né? Será que quando eu começo a trabalhar com outro colega, esses 50 minutos vira 1h30 e eu não consigo trabalhar melhor naquele momento? Então são discussões que é possível a gente fazer. Eu trago um pouco isso para o meu curso. Quando eu falo avaliação, a avaliação não é algo segmentado, como eu falei, você pode olhar por área do conhecimento. Então você consegue, embora apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que tem, principalmente numa escola pública, por exemplo, a gente sabe que os desafios ainda são maiores, mas é possível sim fazer um pouquinho ali na sua sala de aula, com os seus alunos, algo diferente e começar a mudar, na verdade, de dentro para fora. Porque a gente sempre espera de fora para dentro. A gente sempre espera alguém que vai fazer uma política, que vai salvar a nossa sala de aula, mas de repente a gente tem que começar a sala de aula a salvar a política, digamos assim, né? E a gente que trabalha, né, Antonieta também, tenho certeza que você também tem interlocução com editoras, sistemas de ensino. Tá todo mundo discutindo inovação, tá todo mundo olhando para si e falar como eu posso contribuir para fazer esse movimento de mudança na cultura escolar, né? Então a gente já tem alguns avanços nesse sentido, inclusive de metodologias ativas integradas a sistemas de ensino. Principalmente por conta da BNCC, sim, né? Tá todo mundo olhando para si, e tentando contribuir de alguma forma. A gente tem que acreditar e tem que ir lá dizer, olha, a gente quer, a gente está buscando isso. Né? Agora uma pergunta da Luciana Mendonça, uma pergunta de quem já vem para a aula. Ela quer saber o que vocês recomendam de leitura para o primeiro encontro. Bacana. Eu gosto muito de começar o encontro construindo essa concepção de metodologias ativas. E eu parto sempre de experiências. Então, eu gostaria que os meus estudantes viessem, os meus participantes, os meus colegas professores viessem. Primeiro, façam uma pesquisa, se inspirem com práticas. A gente tem uma série de fontes onde vocês podem buscar práticas inovadoras. O Porvir, por exemplo, é uma fonte. Os Singularidades, com tantos vídeos e tanto a produção de conteúdo, também é um lugar onde você pode encontrar práticas inspiradoras, porque a gente vai olhar para essas experiências e a gente vai construir o que seriam as metodologias ativas e o que seria uma educação inovadora a partir dessas práticas. Então, eu não pediria neste momento para uma leitura, porque eu gosto sempre de partir de uma experiência. Conheça práticas que você acha que são inovadoras e tenta pensar por que você acha que elas são inovadoras. Acho que é por aí. Porque eu ia dizer, uma das propostas do meu curso é trazer a prática para dentro do nosso curso. Então, você começar a pensar, falar assim, bom, quais são o tipo de avaliação que eu conheço,
ou as práticas avaliativas da minha escola, né? Eu tenho uma prática que eu considero diferenciada ou não. Eu acho que são elementos que você pode começar a pensar, começar aí a elencar para quando você chegar para o nosso curso, para a nossa experiência avaliativa, vamos chamar assim, já municiada aí com as suas práticas para a gente discutir, né, melhorias, enfim, o que tá legal, o que pode ser melhorado. A gente está aqui para julgar, mas é um pouquinho isso. Acho que é começar já a olhar um pouquinho para a minha prática avaliativa. Como é que eu avalio, como é que meus coordenadores trabalham isso na minha escola, e começar a elencar isso para trazer para o curso, né? Porque depois a parte de conteúdo mesmo, né, nós vamos só, na verdade, orientar e começar a olhar para a parte do conteúdo aí, dos teóricos, onde é que ele fala sobre essas práticas, onde é que vai ajudar você nessas suas práticas, no seu conhecimento, na sua sala de aula e no dia a dia. Bacana. Tem mais pergunta aí, Diana? Tem uma pergunta da Erika Salles, e ela quer saber como que as metodologias ativas favorecem o aprendizado. Elas favorecem o aprendizado porque elas ajudam a gente a olhar pro aluno como centro do processo. Então, acho que essa é a grande contribuição das metodologias ativas, a construção do conhecimento partindo do estudante. E o professor se perguntar sempre se ele está partindo daí, né? Então, o tempo inteiro o professor fazer essa reflexão a respeito do aprendizado que ele quer desenvolver no aluno eu estou conseguindo fazer com que o conhecimento seja construído a partir do aluno? Então, eu acho que ela ajuda a gente a mudar, ajuda a forçar um pouco essa cultura escolar a ser transformada, que está muito voltada para a aula centrada no professor. E que não é culpa do professor, viu, gente? Na verdade, se a gente vai em muitas universidades, o que a gente tem é isso, como prática pedagógica. Sim. E essa prática pedagógica que a gente vivenciou na maioria das nossas experiências enquanto estudantes. Por isso que eu digo que não é pra gente ter ranço do passado, não, né? É a gente só olhar pra frente e pensar assim, poxa, de que forma eu hoje, docente do século XXI, 2019, consigo ajudar a mudar esse modelo educacional que tá aí, né? Então, pra mim é isso. Eu conseguir colocar o estudante no centro do processo, o professor se perguntar sempre se ele tá partindo daí. Até porque é uma mudança de cultura. Mudança de cultura leva tempo, a gente não faz de uma hora para outra, né? Então, acho que é isso. Também tem uma pergunta agora da Alessandra Moura. Como avaliar as competências? Ela quer saber. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que tem que ter muita clareza do que são essas competências e como que eu vou trabalhar ao longo, e aí as metodologias ativas vêm me ajudar, né? Como é que eu vou trabalhar essas competências, como é que eu vou alcançar essas competências. Então, eu tendo a clareza de onde eu quero chegar e como que eu vou desenvolver essas competências, aí eu consigo trazer a avaliação ao longo do processo, né? Então, eu tenho aqui uma competência a ser desenvolvida, como é que eu venho trabalhando com as metodologias ativas e como é que a minha avaliação vai me dando ferramentas e elementos para chegar no ponto que eu quero, né? Então, quando eu penso numa avaliação, eu penso assim, bom, eu tenho que ter muita clareza daquela competência que eu estou avaliando. Qual é a competência que eu estou avaliando? Porque a minha avaliação ela vai depender disso. Ela não pode ser algo desvinculado daquela competência, daquele meu objetivo. E lembrando que a competência não se desenvolve numa aula. Por Exato. isso que a BNCC diz que é ao longo de toda a vida do estudante. Exato. Como que aquela experiência de aprendizagem que eu estou proporcionando me ajuda a desenvolver aquela competência. E ao longo da jornada de vida daquele estudante, e à medida que ele vai passando pelos segmentos, a gente vai complexificando também. Então, Exato. trabalhar empatia com uma criança de 5 anos é muito diferente de você trabalhar empatia com um menino de 17 anos. Você tem níveis de complexidade absolutamente diferentes que você pode proporcionar de experiência para solidificar aquela competência, né? Mesmo dentro do ano série mesmo, né? Sim. Então, uma parte dessa competência que eu estou desenvolvendo, por exemplo, no 9º ano. Então, o que eu quero, onde que eu quero chegar com o 9º ano? E ao longo desse percurso, estabelecer metas intermediárias, né? Resultados intermediários, bom, até o meio do ano eu quero que eles estejam aqui, então eu avalio até aqui, eu não posso cobrar, eu sempre digo isso também, eu não posso cobrar numa avaliação além do que aquilo que eu ensinei, que eu desenvolvi para o aluno, que isso às vezes acontece. Né? Eu boto uma avaliação em que eu estou cobrando algo a mais do aluno. Né? E no curso eu trago um pouquinho algumas experiências, inclusive minhas, né? Que eu sofri muito com isso.
Então, assim, como é que isso funciona? Eu não posso cobrar além. Então, acho que é isso, né? Ao longo do percurso e para ir mudando o rumo. Quero desenvolver empatia, não está dando certo aqui, eu preciso mudar o meu percurso, que senão não vou alcançar meu objetivo. Bacana. E a gente tem alguns comentários que acho que são importantes falar e a gente agradece a participação de vocês. A Lucimara Santos conta um pouquinho pra gente do que ela tem vivenciado. Ela fala o seguinte: trabalho numa escola pública, né, Everton? Você citou a escola pública. E outro dia falei em aula invertida, metodologias ativas, e todos olharam para mim com carinha de ponto de interrogação. Eu tenho utilizado tudo que posso para inovar em minha prática. E acho que é isso mesmo, né? É isso. E quando olhar para a gente com cara de interrogação, também nosso papel em estabelecer ali um diálogo, explicar, né, o que eu quero dizer com isso. Indicar essa nossa live. Então. Depois, para ser um ponto de partida. E até indicar, né, onde que você está buscando essas... Você está falando que você está usando essa inovação o máximo possível. Como é que você tem feito isso? Onde é que você tem buscado informação sobre isso? Acho que isso é importante. Sim. E a Juliane Maria Nunes, ela faz um comentário que eu acredito que foi quando o Everton citou o papel do coordenador, e ela fala: muito bom falar sobre a ajuda do coordenador, isso faz toda a diferença, a mim mesmo que trabalho em 2 escolas. Isso. E é isso, né? Eu acho que a gente, como professor, a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição, e o que a Jússi bem coloca, o que é nosso e o que é do externo, mas um trabalho em conjunto, alguém que nos apoia, isso faz toda a diferença, Sim. né? E a visão dessa cultura de inovação vem muito da gestão, né? Com Quando certeza. você tem uma escola que você tem aquele trio gestor, e não importa a escola, gente, porque eu trabalhei em projetos no Brasil inteiro, no interior do interior, e o projeto roda quando você tem uma gestão que quer que aquilo aconteça, porque ela apoia o professor, ela acompanha, ela entende as dificuldades, ela mostra a relevância daquilo com relação a outras coisas que a escola tem. Porque tem a ver com prioridade mesmo, né? Se a gente for priorizar, eu vou fazer um comentário aqui, mas se eu for priorizar só as festas que a escola tem, em detrimento, um mês inteiro de festa junina em detrimento de um projeto rodar, por exemplo, é o tipo de coisas que a gente vivenciava e não vai acontecer. Então a gente tinha alunos desenvolvendo um projeto na Semana da Criança fantasiado de Batman, e lá. Então, estamos desenvolvendo o projeto, mas a Semana da Criança está acontecendo. Estamos desenvolvendo a festa junina, mas os projetos continuam acontecendo. A inovação, o foco na aprendizagem do aluno, os processos de avaliação continuam acontecendo. Né? Sim. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Tiago Vaz Fini. E ele pergunta o seguinte: e um novo esquema de hierarquia em sala de aula? Nesses exemplos, funcionaria igual ao modelo tradicional? Eu não sei se eu entendi bem, se ele quer falar da hierarquia professor e aluno. Será que é isso, gente? Talvez. Eu acho que é disso que ele está querendo dizer. Talvez. Se não for, conta pra gente, Thiago, que a gente recupera a pergunta. Quando eu estava falando da quebra de paradigma da avaliação, é um pouco isso. Muitas vezes a gente observa que os professores eles utilizam a avaliação como uma ferramenta de punição. E eu acho que talvez seja isso que o Thiago esteja querendo colocar, não sei. Mas, então a gente precisa quebrar um pouquinho isso, né? Eu não tenho que ter uma ferramenta para me punir o aluno. Por isso que eu falei no início, a avaliação o aluno tem que saber o que está sendo avaliado, como ele vai ser avaliado. Fala assim, muita gente que acredita que uma avaliação, aquela famosa avaliação com consulta, é ruim, porque não vai cobrar do aluno. Não, ela pode ser muito boa, se bem aplicada. Então, acho que isso quebra um pouquinho essa hierarquia, né? O professor chegar em sala de aula e falar assim, olha, nós vamos ter uma avaliação, a avaliação vai ser isso. O objetivo da avaliação é verificar se vocês aprenderam essa competência. Eles vão se sentir mais à vontade e vão fazer a avaliação com mais tranquilidade. E você vai começar a quebrar um pouquinho essa hierarquia. E essa questão da avaliação, acho que ela é uma oportunidade incrível do professor escutar o aluno. Porque, na verdade, a avaliação está a serviço de você entender o que precisa ser mudado na rota de aprendizagem. Isso tem a ver com o aluno também se focar, enfim, ter ali a sua questão mais individual, mas tem a ver com o professor pensar no que ele fez naquela jornada. E se ele não for capaz de ouvir o aluno... Isso. Exatamente. Ele vai continuar fazendo a aula do jeito que ele acha que está funcionando. Então, eu acho que o Thiago traz um ponto super importante. Na avaliação, escutar o aluno sobre os processos de avaliação podem ajudar você a melhorar os seus processos de avaliação e nas metodologias ativas também.
Porque o aluno pode dizer como ele se sentiu naquela aula, de que forma ele aprende melhor. Isso tem a ver com metacognição, tem a ver com o aluno entender de que forma ele aprende, para que no futuro, ele também, quando ele não estiver mais na escola, ele possa se utilizar disso. A universidade sofre muito dos alunos que saem do ensino médio, que não têm autonomia intelectual. Sim. E a culpa não é deles. Tem a ver com esse pouco espaço de metacognição que a gente oferece para os alunos. Né? Eu acho que é um pouco uma palavra que é muito conhecida também, que é o feedback. Eu acho que o feedback do professor para o aluno, quando ele faz uma avaliação, é importante. Ou quando ele aplica uma metodologia numa sala de aula, é importante. E o feedback do aluno para o professor também. Como é que ele se sentiu fazendo aquela avaliação? Como é que ele se sentiu desenvolvendo aquela atividade, aquela aula que foi utilizada na metodologia ativa? Foi bom para ele? Não foi? Muita gente fala assim, eu não tenho tempo, deu conteúdo. Mas não é perder tempo, né? De repente é ganhar tempo quando você faz um feedback bem realizado, você está ganhando um tempo. Porque você ouvindo o aluno falando, poxa, professor, você achou que foi maravilhosa aquela aula, mas não foi. Mas a gente ouve isso e é importante ter esse feedback, né? Poxa, aquela avaliação, professor, você botou uma pegadinha lá, não foi legal. Então, esse tipo de coisa é importante, né? Para o professor ouvir, exatamente. Acho que isso vai quebrando essa hierarquia e vai tornando o processo mais fácil, mais fluido. Eu vou puxar só mais um minutinho a questão do Thiago, porque como eu trabalho muito com tecnologias e vou aproveitar, digitais... desculpa, vou te interromper. Obrigada, Thiago. Ele confirmou, era isso mesmo, e ele mandou um beijo para você, Joyce. Eu conheço, Thiago. Obrigada pela pergunta, Thiago. Obrigada pela deixa. Quando eu falo de tecnologias digitais, eu acho que tem um aspecto muito forte dos professores acharem que eles nunca estão preparados para levar uma experiência utilizando tecnologia, porque os alunos sabem mais do que eles. E aí eu penso, primeiro, isso talvez não seja tão verdade assim, porque a gente tem um olhar para as tecnologias digitais um pouco diferente dos alunos. Então, se você for entender o que eles fazem com a tecnologia, talvez você vai perceber que algumas coisas você vai levar são super novidade. Por exemplo, usar o mouse, ter um e-mail, são coisas que os alunos não desconhecem. Pode perguntar na sua sala amanhã, você vai ter certeza de que é verdade. Então, e segunda coisa talvez ele saiba mais do que eu. Por exemplo, se eu levar o Minecraft na sala de aula, do Fundamental 1, mas não vai ter um aluno que vai saber menos do que eu. Né? Na verdade, assim, eles vão saber mais do que você, e isso é uma excelente oportunidade para que você coloque os alunos metodologicamente, de forma ativa, como apoio seu, né, enquanto docente naquela aula, e como apoio dos demais colegas. Então, é uma oportunidade que você tem de exercitar essa horizontalização das relações dentro da sala de aula. Queria fazer mais uma pergunta, que é da Lucimara Santos. Ela pergunta se as avaliações por rúbricas podem ser um diferencial. Sem dúvida, né? Acredito que... me perdi um pouquinho aqui, mas sem dúvida é um diferencial você trabalhar a partir das competências, a partir das rúbricas, porque é isso, vai dar mais clareza onde é que eu quero chegar, né? Então, onde que eu quero chegar? A rúbrica vai me dizer ali, né? Vai me dizer não, mas ela tá ali falando onde é que eu quero chegar. Então, ela certamente vai me ajudar a criar um processo avaliativo que medir, não é a palavra que eu gosto de usar, mas que vai me mostrar, que vai me indicar se eu estou no caminho certo ou não. Esse é um exercício muito bacana, professor. Quando ele constrói um instrumento como esse, ele tem que fazer esse exercício de pensar quais são inclusive, como a rubrica ela sempre tem, né, os seus níveis, quais são os níveis possíveis para o aluno também se identificar ali dentro daquele processo. Então, eu gosto de ajudar os professores a construir esses instrumentos pensando assim, qual é a excelência? Qual é o nível top daquela experiência? E qual é o nível menos esperado? E ali você pensar em níveis intermediários que podem ajudar o aluno a se identificar naquele processo e você também saber como avaliar. Porque aí não tem discussão depois no final. Isso. Porque está tão claro o processo de avaliação do começo ao fim e aquilo o tempo inteiro está mobilizando a aprendizagem que ninguém é pego de surpresa no final, né? Sim. Porque o feedback ele é dado constantemente, o instrumento está ali norteando todo o trabalho que vai ser desenvolvido dentro daquela prática pedagógica. Então, não sei, eu acho que eu vou provocar o meu amigo Everton para a gente pensar numa aula juntos, para a gente trabalhar com construção de rubricas. Os professores vão gostar disso no seu curso, tenho certeza. Vai ajudar muito, porque os professores têm dificuldade de entender como construir boas rubricas de avaliação. É tudo muito novo ainda, né? Então... Para nós também. Sim, exatamente. Né?
gente está aprendendo o tempo todo com os Exato. outros. Né? A Lucimara Santos, ela complementa o comentário dela sobre a escola pública, que ela fala que todo mundo olhou para ela com aquela cara de interrogação. Ela diz o seguinte: muitas vezes inovar causa trabalho, mas é preciso mudar o pensamento do corpo docente, convencê-los que inovar vale a pena, é preciso, é urgente. É urgente mesmo, pessoal? O que vocês acham? É urgente. Sem dúvida. É urgente porque o professor também está insatisfeito com a educação. Exato. A gente ouve, a gente vai, os professores estão sedentos de novas relações dentro da sala de aula, muitas vezes desse mal-estar que está colocado na escola, ou porque o aluno muitas vezes não demonstra um interesse suficiente para aquilo que o professor está fazendo, ou porque não há apoio dentro da gestão. Então, assim, tem toda uma questão de insatisfação que não é só do estudante. Né? Então, eu acho que é urgente porque o professor precisa ser feliz e ser realizado com aquilo que ele faz. Né? Exatamente. E é um trabalho hercúleo, a gente sabe, né? Nós somos professores e toda vez que eu vou trabalhar, vou desenvolver uma experiência de aprendizagem, eu sempre durmo com aquela angústia de pensar, será que vai fazer sentido para as pessoas? E eu acho que esse é a maior motivação para eu continuar na educação, é porque eu estou sempre incomodada. E estou sempre olhando e pensando, será que o que eu estou fazendo faz sentido? De que forma eu posso melhorar isso aqui? Então, é urgente. É aquela boa angústia, É uma né? boa angústia. Uma angústia que move. Eu acho algo importante a gente falar é da generosidade que a gente tem que ter com a gente mesmo. Porque quando a gente começa a lançar mão de práticas, de estratégias que a gente não estava acostumado, a gente vai errar. Exatamente. Né? E tá tudo bem, né? Inovar tem a ver Exato. com Tem errar. a ver, a gente tem que se permitir, porque senão a gente não inova, a gente fica sempre num campo que é o seguro, o que eu sempre faço, o que eu sei que dá certo. Então acho que tem uma generosidade para com a gente mesmo, né? Sim. E a questão da inovação, tudo que é novo causa estranheza, dá mais trabalho. Mas eu acredito que a partir do momento que você consegue buscar na inovação novas formas, você vai chegar um momento que vai ficar mais fácil, mais leve até. Né? Então, as angústias, sempre vai ter angústia, eu acredito que sempre vai ter uma angústia, boa angústia, mas eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar com novas metodologias, com essa questão da inovação, vai chegar um momento que você fala, poxa, estou mais tranquilo agora para montar minha aula. Eu acho que dá aquela angústia, será que vai fazer sentido? Aí você fala, poxa, mas fez sentido tal coisa, por que essa não vai dar? Então, eu acho que, eu acredito que no começo talvez cause um pouco mais dê um pouco mais desse trabalho, mas depois eu acredito que fique mais tranquilo. Bom, a gente vai encaminhar para o fim, mas eu vou não vamos cobrir todas as perguntas, não vai dar tempo, isso é bom, né? Isso mostra que foi produtivo, acho que as perguntas ficam e de repente a gente responde de outra forma, mas eu vou fazer então a última pergunta, né? Que é do Alisson Guariento. Vocês acreditam que a concepção da BNCC foi articulada ou pensada sob o viés das metodologias ativas? Essa é a pergunta. Olha, eu tenho participado de alguns coletivos de reflexão sobre a Base Nacional Comum. Eu acho que o grande incômodo de quem está analisando criticamente a base tem a ver com de que forma articular as 10 competências com as habilidades dos componentes. E aí, essa é a pergunta dele. Como realizar essa articulação? Acho que é disso que ele está falando, né? Exatamente. Das competências. E das habilidades voltadas para os componentes, porque vou pegar ciências humanas, pegar o de história, por exemplo, né? Que eu já participei de coletivos de debate, de análise desse material, que tem a ver com quando você olha as habilidades e os verbos que estão lá, eles estão sempre retomando para a questão do cognitivo, do factual, né? Poucos são os momentos em que você sai disso. E quando a gente fala de trabalho por competências, a gente tem que ter outros olhares que não só para o factual, do cognitivo, então da compreensão, do conceitual, né? E o que a gente tem discutido nesses coletivos tem a ver com somos nós. Porque as metodologias ativas, na verdade, elas podem não estar sendo ditas lá, mas elas, para mim, é a única possibilidade de articular as duas coisas. Porque quando eu promovo o trabalho com as metodologias ativas, eu estou contemplando as habilidades, porque afinal de contas os componentes estão ali a serviço daquela aula, mas a experiência promove o desenvolvimento das competências. E naquele nível que a gente disse, cada aula é um pedacinho do desenvolvimento daquela competência.
E a gente tem que ser capaz, aí eu acho que a importância do papel gestor, é conseguir perceber o sujeito se desenvolvendo ao longo da sua jornada de aprendizagem. E que ele, de fato, está conseguindo se mostrar mais empático, mais criativo, mais conectado com a cultura digital. Então, eu acho que é muito um papel nosso enquanto classe, né, enquanto professores e enquanto redes, e não o documento em si. Acho que ele não resolve isso, até porque as metodologias são um meio, né? Eu acho que a BNCC realmente não veio para resolver essa questão metodológica. Então, acho que a pergunta talvez seria o contrário. Como nós, professores, podemos fazer para que a BNCC, as metodologias incorporem a BNCC? Né? Não o contrário, a BNCC incorpore as metodologias. Sim, né? Isso é uma boa provocação. Exatamente, né? Eu acho que aí é um pouco isso. De novo, nós estamos na sala de aula, onde a coisa acontece na sala de aula. Então é ali que vai acontecer, é ali que você tem que buscar a partir dali da sala de aula como é que eu vou trazer a BNCC e todas as competências que ela traz, enfim. Joia. Bom, temos que finalizar. Queria aproveitar para agradecer muito vocês que estiveram aqui com a gente, vocês que acompanharam a live, e convidar vocês para participar do curso da Jússi e do Everton, que inicia em setembro. A gente ainda tem algumas vagas. E a gente gostaria muito de encontrar vocês aqui e discutir todas essas questões ao vivo, não é mesmo? E aprender com vocês. E aprender certeza. junto com as suas práticas. E acho que isso é o mais legal de ser professora, é que a gente não para de aprender, né? E de conhecer novas realidades e novos contextos. Queria agradecer também a Diana, que esteve aqui com a gente, e agradecer vocês e desejar boa noite e até mais. Boa noite, a gente Tchau, espera tchau, vocês aqui. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.